Olá, está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e fique com a gente na próxima meia hora. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que faz algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Agora, esse projeto de lei segue para a sanção do presidente. Mas quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Fabiana Vantucci. O Código de Trânsito Brasileiro terá algumas alterações por causa de um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Para entender o que muda, eu converso agora com o advogado Marcelo Campelo. Marcelo, o Código foi instituído em 1997. Por que essas alterações agora? A explicação das alterações é uma evolução. O governo Bolsonaro que propôs esse projeto de lei e eles entenderam que traria melhorias. E eu também acho que sim, o Código com essas mudanças vem trazer coisa boa para todos. Quais são os principais pontos de alteração? Os principais pontos são, em primeiro lugar, o aumento para 10 anos da validade do exame físico. Segundo ponto, a qualificação das infrações, leve, média e grave. A implantação de advertência para não aplicar diretamente suspensão de carteira. E uma mudança de caráter penal, tá? Que não permitirá mais substituir a pena em caso de homicídio e lesão corporal no trânsito. Essas alterações passam a vigorar somente após publicação em Diário Oficial? Sim, o trâmite agora sai da Câmara, vai para o presidente pode vetar ou não, publica, 180 dias para entrar em vigor. Ok, Marcelo, muito obrigada pelas suas informações. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. Que bom, alguns pontos aí são excelentes, né, para a mudança no Código Brasileiro. E, Vanessa, um dos pontos também que gera uma polêmica muito grande, as pessoas têm muita dúvida e talvez até a lei não seja muito clara com relação à lei seca, né? Sim. A gente sabe que a pessoa que for flagrada bebendo e dirigindo, teoricamente, né, ela deveria ser presa, deveria, enfim, ficar em reclusão, mas nem sempre isso acontece, né? Eu acho que depende, cada caso é um caso, isso que complica um pouco o entendimento dessa lei seca, Exato, né? eu acho que nesse caso a lei tem que ser muito rigorosa, Rafael, até para exatamente. garantir a segurança de quem está nas ruas. Com né? certeza. O assunto agora é coronavírus. Além da vacina Coronavac do laboratório chinês Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan e da Sputnik V da Rússia, voluntários do Paraná também vão participar dos testes da vacina do grupo Johnson & Johnson, a Janssen Cilag, que obteve a autorização da Anvisa para testes em 7 mil voluntários no Brasil. A diferença neste caso é que o acordo não prevê a transferência de tecnologia como a chinesa e a russa. A fórmula da Johnson & Johnson é desenvolvida de modo que seja eficaz com apenas uma dose. Em todo o Brasil estão sendo testadas 4 vacinas, todas autorizadas pela Anvisa. E um relatório divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi baseado em cima de imagens de satélite e traz um dado extremamente preocupante para a natureza do nosso país. Dos anos 2000 a 2018, ou seja, 18 anos, o bioma brasileiro perdeu 500 mil de quilômetros quadrados. A maior redução foi na Amazônia. No ano 2000, a cobertura florestal ocupava 82% da área total. Já em 2018, era de 76%. No Cerrado, houve expansão acelerada da agricultura, substituindo a vegetação campestre e florestal. O bioma acumula a segunda maior perda em números absolutos, com cerca de 153 mil quilômetros quadrados a menos de cobertura natural. O Pampa foi o bioma que proporcionalmente perdeu mais área nativa. Entre 2000 e 2018, cerca de 60% das áreas naturais foram convertidas em agrícolas. A Caatinga apresentou uma diminuição contínua das coberturas naturais. A vegetação campestre, que predominava em praticamente metade da área total no ano 2000, foi reduzida em quase 27 mil quilômetros quadrados ao longo dos 18 anos verificados. O Pantanal registrou as menores perdas em área no período analisado. Em 2018, tinha 87,5% do território com cobertura natural. E na Mata Atlântica, o bioma com a maior densidade demográfica do país, a vegetação florestal sofreu menos alterações. Em 2000, era de pouco mais de 13% do território. E em 2018, passou para 12,6%.
Além da destruição da flora, a fauna também sente os impactos da ação humana. Em Araras, no interior de São Paulo, um filhote de tamanduá-mirim que fugiu do fogo se recupera das queimaduras. Esse tamanduá-mirim foi resgatado de um incêndio na zona rural de Araras pelo pessoal do Canil Municipal e também do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Tentou fugir do fogo e veio mais próximo de uma propriedade rural, onde foi atacado por animais, cães. Ele está com várias queimadas na parte de baixo, onde arrasta próximo ao chão. Esse resgate é só mais um que precisou acontecer depois de uma ação humana. A grande responsável pelas queimadas que ainda acontecem. Aqui em Araras, no mês de agosto, foram 35 registradas. Já em setembro, em apenas 20 dias, o número já chegou a 25. É mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. O mamífero, ao contrário de outras espécies, ainda é considerado preservado em todo o território nacional. E enquanto a esperança parece brotar em meio à destruição, a expectativa é recuperar quem poderia estar vivendo numa imensidão, mas está restrito a poucos centímetros. É uma pena, né, Rafael? E olha só, no Pantanal, o fogo preocupa também espécies ameaçadas de extinção, como a arara azul e a onça pintada. Das mais de 170 mil onças pintadas que existem no mundo, 86 mil vivem aqui no Brasil e estão sofrendo essa situação com a seca e o fogo no Pantanal, né, Rafael? Terrível isso. E mais uma vez, né, Vanessa, o Brasil se torna foco das atenções mundiais, mas no sentido negativo, né? Exato. Na ONU mesmo, a Organização das Nações Unidas, né, tem falado muito, tem batido muito com relação ao que o país, né, de uma certa forma, que as autoridades estão fazendo para combater esse fogo, né? Enfim, ou melhor, esse incêndio. A gente espera que isso seja combatido o quanto antes, né? Ou minimizado o quanto antes. Da parte da comunidade, todo cuidado é pouco neste momento. É um cigarro, é um fogo no fundo de casa, nada pode ser feito porque estamos numa seca em todo o Brasil. Porque esse ano mesmo, né? Só que no Paraná, a gente já até citou, a crise hídrica é a pior dos últimos 20 anos, não é? Os reservatórios estão em torno de 1/3 da sua capacidade e a chuva que teoricamente era para ter vindo semana passada, não veio aconteceu. nada. E olha só, infelizmente o país ainda sofre com a desigualdade social. A boa notícia é que iniciativas procuram aumentar a representatividade das mulheres negras. Vamos conhecer uma delas. Para se ter uma ideia, há mais de 55 milhões de mulheres negras no Brasil, que recebem, em média, 40% do salário de um homem branco. Elas representam 27% da população, mas ocupam menos de 1% dos cargos de liderança nas empresas. Num país em que as mulheres negras compõem a maior parte da população, ainda faltam oportunidades para elas. Diferenças que também são percebidas no meio acadêmico. Conversamos com a professora de uma universidade pública que falou sobre a representatividade dessas mulheres. Essas mulheres, elas não estão invisíveis. Elas estão, sustentando a estrutura econômica brasileira, mas elas não estão sendo consideradas mulheres capazes de ocupar espaços que a gente chama de espaços de poder. Nas empresas de grande porte, elas estão nas diretorias, mas não existe mulheres negras presidentes, vice-presidentes, ou seja, no staff, de gestão mais alto das empresas, elas não estão presentes. E para tentar diminuir essa desigualdade, existem várias iniciativas no país. Uma delas é do Instituto Legado, que promove o empreendedorismo social. O Instituto lançou um edital nacional que ofereceu 3 bolsas integrais de pós-graduação em gestão de negócios de impacto social para mulheres negras. Essa ação ela vem como foco mesmo de promover mais equidade e oportunidade para as mulheres serem protagonistas e colocarem seus potenciais de fato no mercado, porque são mulheres que têm muito potencial, né? Nós recebemos mais de 190 inscrições de todas as regiões do país e são mulheres que, enfim, têm uma grande formação acadêmica já, mas não tem tanta oportunidade. Então, esse MBA ele vem como uma oportunidade mesmo delas colocarem em prática esse DNA de empreendedoras sociais. A Tamila, que mora em Salvador, na Bahia, foi selecionada em primeiro lugar para a pós-graduação. Ela já trabalha com o desenvolvimento afroempreendedor e buscava uma forma de contribuir ainda mais com a redução da desigualdade. Tem muitas mulheres muito incríveis no Brasil e foi uma honra para mim, ter recebido e ter acesso mesmo a esse conhecimento tão específico. Enfim, eu fiquei muito feliz. Eu vejo
essa oportunidade, esse curso de capacitação do Instituto como uma possibilidade de trazer mais um ponto de desenvolvimento para mulheres e tentar dar uma virada de chave, né, cada um fazendo sua parte nesse contexto. O incentivo do Instituto é só uma das alternativas para promover a igualdade social, mas ainda há um longo caminho a percorrer para mudar essa realidade. Apoio às cotas, inserção de cotas no mercado de trabalho, né? Discussão e revisão das formas como se representa a mulher negra em toda a produção midiática brasileira. Isso vai movimentando esse outro lugar que a gente quer estar como mulher negra. Veja no próximo bloco do programa Pauta Aberta. A Lei do Ventre completa 149 anos. Esta lei considerava libertos todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir desta data. E termina no Paraná o vazio sanitário, período em que é proibido manter lavouras vivas de soja. Voltamos já. Eu gostaria de fazer uma pergunta: como está a sua alimentação e da sua família, dos seus filhos de uma forma geral? Por que eu estou perguntando isso? É que existe uma pesquisa que foi feita nos últimos 20 anos que mostra que quanto mais a sociedade evolui e se desenvolve, por incrível que pareça, ela também se alimenta cada vez mais mal. Acompanhe. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é usado para classificar o padrão de vida de uma população. Entram em conta informações como expectativa de vida, educação e a soma dos bens e serviços produzidos. A lógica leva a pensar que nos locais com maior IDH, os moradores têm uma alimentação melhor. Mas uma pesquisa da Universidade de Brasília mostrou que não é bem assim em municípios brasileiros. Na verdade, neste caso, maior é o acesso a alimentos processados e ultraprocessados com poucos nutrientes e alto valor energético, como os refrigerantes, salsichas e sopas desidratadas. As pessoas, né, que vivem no sul e no sudeste do Brasil, principalmente, elas estão muito inseridas no que a gente chama de dieta do supermercado. Elas vão ao supermercado, elas compram seus alimentos e muitas vezes ela não sabe que alimento é esse, porque está tão processado, enquanto que ainda a gente consegue ver esse sinal do alimento in natura, principalmente nas comunidades do norte, que aí ainda tem lá o peixe e a farinha predominando em muitas delas. O estudo, iniciado há quase 20 anos, chegou a essa conclusão após analisar amostras de cerca de 5.000 unhas de brasileiros de norte a sul do país. A explicação é que os átomos de carbono presentes nas células armazenam informações sobre o que a gente come. Os pesquisadores esperam que os dados sirvam para a formulação de políticas públicas voltadas para a educação alimentar. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados podem desencadear diabetes, hipertensão, obesidade. Com isso, a população deve fazer boas escolhas alimentares no dia a dia. E olha só, Vanessa, sobre esse assunto, até anotei aqui uma outra informação, um outro dado também que é preocupante. Foi publicado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que aponta que, olha só, que as vendas de alimentos e bebidas ultraprocessados, esses que a gente conhece, fast food, enfim, as bolachas recheadas e coisas do gênero, cresceram em 9,2% de 2014 a 2019. Eu acho que isso tem muito a ver também com a praticidade, né? Hoje em dia as pessoas trabalhando muito fora de casa, precisam chegar em casa, aquela coisa, não tem tempo de fazer o jantar, então vamos comprar ultraprocessado. Inclusive, durante a pandemia aumentou também esse índice, Rafael, de alimentos ultraprocessados. Eu até entendo a questão dessa praticidade, mas eu também acredito que com um pouco de planejamento a gente consegue colocar comidas mais naturais, comidas de verdade, como dizem as nutricionistas, no nosso dia a dia. Né? Termina no Paraná o vazio sanitário. Este é o período em que é proibido manter lavouras vivas de soja. Mas o que preocupa os produtores do grão é a grave estiagem que o Paraná enfrenta e que pode comprometer o plantio. Depois de 90 dias, terminou no Paraná o período de vazio sanitário que começou no dia 10 de junho. É importante que nesse período não tenha a presença de planta de soja para quebrar o ciclo do fungo. Né? Que esse fungo da ferrugem ele é biotrófico. Ele vive, ele sobrevive e multiplica da planta viva.
Então é muito importante que nesse período que antecede o plantio não tenha a presença de plantas de soja. Visa também diminuir as aplicações de produtos químicos, né? Porque retarda o aparecimento. Quando ela aparece, então aí diminui as aplicações, né? Durante os 3 meses que ficou vigente a proibição de plantio, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, aplicou 204 multas em todo o estado por irregularidades nas lavouras. O fungo da ferrugem asiática ela é muito agressiva, né? Dependendo das condições climáticas, de umidade favorável, ela pode chegar a perda aí de produção de 90% da lavoura, né? Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que também manteve fiscalização constante das atividades, praticamente não encontrou infrações na região. O produtor já vem tomando consciência dessa situação toda e ele respeita muito esse período. E controlando, ele vai permitir que na próxima safra ele tenha ou não tenha incidência nenhuma de ferrugem asiática, dependendo da condição ambiental, ou que se tenha, seja bem pouco, porque é preventivo sim, o vazio sanitário é uma forma de prevenir contra essa doença. Mesmo com a liberação do plantio há pouco mais de 10 dias, os campos do Noroeste permanecem vazios. A semeadura ainda não começou e o motivo é a falta de chuva com volume expressivo. Saímos de um mês de agosto muito seco e estamos ainda no mês de setembro também com pouca chuva. E o produtor não vai arriscar fazer o plantio e perder o plantio, né? Então, até a recomendação nossa é de que aguarde a normalização da chuva para ele iniciar o plantio. E agora nós vamos falar de história, que completa 149 anos a Lei do Ventre Livre. Essa lei deixa livre os filhos de escravas nascidos no Brasil a partir da publicação desta lei. Acompanhe. A Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre foi promulgada 28 de setembro de 1871. Assinada pela Princesa Isabel, foi o instrumento legal que deu liberdade aos filhos de escravos nascidos no Brasil a partir daquela data. O projeto foi elaborado por José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco. Daí porque a lei também é conhecida como Lei Rio Branco. Apesar de estabelecer a liberdade dos filhos de escravos nascidos no Brasil, a lei estabelecia também controversas condições. A criança permaneceria sob o poder dos senhores de suas mães até os 8 anos de idade, quando poderiam ou ser entregues à tutela do governo, mediante uma indenização, ou continuar a serviço do senhor, até atingir a idade de 21 anos. A lei passou por uma ampla discussão no Parlamento brasileiro e foi aprovada finalmente por 65 votos favoráveis e 45 votos contrários. A Lei do Ventre Livre precedeu a abolição da escravidão no Brasil, que aconteceu somente em 1888, e junta-se a 2 outras leis que fizeram parte do longo e lento processo abolicionista brasileiro. As leis Eusébio de Queiroz, de 1850, e a Lei do Sexagenário, em 1885. Vanessa, eu estava vendo essa reportagem, lembrando um pouquinho das aulas de história da época do colégio, ontem, né, que a gente deixou o colégio, né, claro. E a gente estava lembrando aqui, né, como o Brasil tem história, né, como o Brasil tem história, mas eu acho que às vezes ela é pouco divulgada nas escolas ou talvez pouco aprofundada, né? E a história, nossa cultura é muito rica, né? É muito rica e no caso da escravidão é uma história que tem que ser lembrada até para que ela não seja repetida, não é mesmo? Esquecido. É verdade que isso tem muito a ver com a cultura do nosso país, é muito arraigado, né, com a nossa cultura, e às vezes essas novas gerações, como você mesmo falou muito bem agora, esquecem da escravidão, às vezes acham uma coisa tão distante e aconteceu aqui no nosso país. Infelizmente. O Pauta Aberta fica por aqui, obrigada pela sua companhia. E você já conhece o nosso canal no YouTube, o canal oficial da TV Evangelizar? Lá você pode rever o nosso programa, as reportagens e outros programas da programação da TV Evangelizar. O endereço está aparecendo aí no seu vídeo. A você, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E a gente se vê nos próximos programas. Até lá. Tchau.